Quando o advogado do meu marido olhou para mim com aquele sorriso de pena ensaiada e disse: "Uma pena que ela abriu mão da carreira", eu senti o sangue gelar nas veias. Não de medo, de raiva contida, de 15 anos de silêncio prestes a explodir. Ele continuou, ajeitando os papéis com dedos manicurados, falando como se eu fosse uma criança que não entendia o próprio destino. Infelizmente, não construiu patrimônio próprio. Dependeu exclusivamente do meu cliente durante todo o casamento. Meu ex-marido, sentado ao lado dele, sorria. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o sorriso de quem sempre achou que estava no controle. O sorriso de quem nunca, em 15 anos, se deu ao trabalho de perguntar quem eu realmente era quando não estava servindo café, passando suas camisas ou organizando a agenda das crianças. Ele achava que eu era invisível. E talvez, por muito tempo, eu tenha acreditado nisso também. Mas ali, naquela sala fria de audiência, com o juiz me observando por cima dos óculos e meu advogado folheando calmamente uma pasta azul ao meu lado, eu sabia de algo que ninguém naquela sala suspeitava. Eu não era a mulher que eles pensavam que eu era. E em poucos minutos, todos descobririam isso. Meu nome é Helena Martins. Tenho 47 anos, 2 filhos adultos e uma história que por muito tempo eu mesma não sabia como contar. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, filha de um mecânico e de uma costureira que trabalhava em casa para ajudar nas contas. Cresci vendo minha mãe acordar às 5 da manhã para dar conta das encomendas antes de preparar o café da família. Ela nunca reclamava, nunca pedia reconhecimento. E talvez tenha sido esse exemplo silencioso que moldou quem eu me tornei. Uma mulher que aprendeu a trabalhar nas sombras, a construir sem fazer barulho, a ser forte sem precisar provar nada para ninguém. Aos 22 anos, me formei em administração pela Universidade de Ribeirão Preto. Não foi fácil. Trabalhei durante todo o curso como auxiliar administrativa em uma concessionária de veículos, pegando ônibus às 6 da manhã e voltando para casa depois das 10 da noite. Meus pais não tinham condições de pagar a faculdade, então cada centavo do meu salário ia para as mensalidades. Quando finalmente recebi meu diploma, chorei nos braços da minha mãe como se tivesse conquistado o mundo. E, de certa forma, tinha. Aquele pedaço de papel representava anos de sacrifício, noites sem dormir, refeições puladas, festas perdidas. Era a prova de que eu era capaz de construir algo com minhas próprias mãos. Conheci Ricardo aos 26 anos, em uma festa de confraternização de fim de ano. Ele era bonito, confiante, bem-sucedido. Trabalhava como gerente comercial em uma grande empresa de tecnologia. E tinha aquele jeito seguro de falar que me fazia sentir protegida. Lembro de como ele me olhou naquela noite, como se eu fosse a única mulher na sala. E eu, que nunca tinha sido o centro das atenções de ninguém, me apaixonei por aquele olhar. Nos casamos 2 anos depois, em uma cerimônia simples na igreja do bairro onde cresci. Minha mãe costurou meu vestido de noiva com as próprias mãos, bordando pequenas pérolas na barra que ela tinha guardado de um vestido antigo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu olhava para Ricardo no altar e via meu futuro inteiro refletido nos olhos dele. Um futuro de parceria, de amor, de construção conjunta. Como eu estava errada. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Eu continuei trabalhando, agora como analista administrativa em uma empresa de logística em Campinas, para onde nos mudamos depois do casamento. Ricardo viajava muito a trabalho, mas quando estava em casa, era atencioso, carinhoso. Fazíamos planos juntos. Sonhávamos com filhos, com uma casa maior, com viagens que faríamos quando tivéssemos mais estabilidade. Eu me sentia parte de um time, uma parceira, uma igual. Tudo mudou quando engravidei do nosso primeiro filho. Lucas nasceu em uma terça-feira chuvosa de março, e com ele nasceu também uma versão do Ricardo que eu não conhecia. Uma versão que olhava para mim, segurando nosso bebê, e via não uma mulher, mas uma função, uma utilidade, um cargo a ser preenchido. Helena, você precisa largar o emprego. Ele disse isso com a mesma naturalidade com que pediria para eu passar o sal no jantar. Estávamos sentados na sala.
Lucas dormindo no meu colo, quando a frase caiu entre nós como uma sentença. Pisquei, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Como assim largar o emprego? Uma casa precisa de uma mulher presente. Ele se levantou, caminhando até a janela como se o assunto já estivesse encerrado. Carreira é coisa de gente egoísta. Você quer ser uma mãe ausente? Quer que nosso filho seja criado por estranhos? Senti um nó se formar na garganta. Aquelas palavras, mãe ausente, gente egoísta, se cravaram no meu peito como espinhos. Eu tinha acabado de dar à luz. Meu corpo ainda doía. Meus hormônios estavam em caos. E ali estava meu marido, o homem que eu amava, me dizendo que continuar trabalhando seria um ato de egoísmo. Mas, Ricardo, eu gosto do meu trabalho. Eu me esforcei tanto para... Eu ganho bem. Ele me interrompeu, ainda de costas. Você não precisa trabalhar, a não ser que o meu dinheiro não seja suficiente para você. A frase veio carregada de algo que eu só reconheceria anos depois. Manipulação. Naquele momento, porém, tudo o que senti foi culpa. Como se estar preocupada com minha carreira fosse uma ofensa pessoal a ele. Como se desejar minha independência financeira significasse que eu não confiava no meu marido. Olhei para Lucas dormindo no meu colo. Tão pequeno, tão indefeso, tão dependente de mim. E tomei a decisão que mudaria os próximos 15 anos da minha vida. Tudo bem. As palavras saíram em um sussurro. Eu largo. Ricardo finalmente se virou. Sorriu. Aquele mesmo sorriso que me conquistou na festa de confraternização, anos antes. O sorriso que eu achava que significava amor. Você está fazendo a escolha certa, Helena. Vai ver. Ele veio até mim, beijou minha testa e saiu da sala para atender uma ligação de trabalho. E eu fiquei ali, segurando meu filho, sentindo pela primeira vez o peso do que tinha acabado de aceitar. Mas afastei o pensamento. Convenci a mim mesma de que era temporário. Que quando Lucas crescesse um pouco, eu voltaria ao mercado. Que Ricardo só estava preocupado com nosso filho. 15 anos. 15 anos eu me convenci dessas mentiras. As semanas após minha demissão voluntária foram as mais estranhas da minha vida. De repente, minha rotina, que antes era dividida entre reuniões, planilhas, prazos e responsabilidades, se resumia a fraldas, mamadeiras e intermináveis noites sem dormir. Não me entendam mal. Eu amava ser mãe. Amava cada segundo com Lucas. Mas havia uma parte de mim, uma parte que eu tentava calar todos os dias, que sentia falta de quem eu era antes. Da Helena que resolvia problemas complexos, que era reconhecida pelo seu trabalho, que recebia um salário no final do mês e podia decidir o que fazer com ele. Ricardo, por sua vez, parecia mais leve, mais satisfeito. Como se ter me convencido a largar o emprego tivesse tirado um peso dos ombros dele. Ele começou a trabalhar ainda mais, chegando cada vez mais tarde, viajando com mais frequência. E sempre que eu questionava, gentilmente, com cuidado, como quem pisa em ovos, ele respondia da mesma forma. Quem sustenta essa casa sou eu, Helena. Você deveria ser grata. E eu era. Ou pelo menos, tentava ser. Engolia minhas frustrações junto com o café frio que eu tomava às pressas entre uma fralda e outra. Silenciava minhas dúvidas junto com as lágrimas que às vezes escapavam quando eu estava sozinha no banheiro. Convencia a mim mesma de que aquilo era normal, que todos os casamentos tinham suas dificuldades, que eu estava exagerando. 3 anos depois, nasceu nossa filha, Beatriz. E com ela, qualquer resquício de esperança de que eu voltaria ao mercado de trabalho se dissolveu completamente. Ricardo nem precisou dizer nada dessa vez. O olhar que ele me lançou quando trouxemos Bia para casa já dizia tudo. Agora você tem 2 motivos para ficar exatamente onde está. Os anos passaram em uma rotina que se repetia com precisão cruel. Eu acordava às 5h30 para preparar o café da manhã. Levava as crianças para a escola, limpava a casa, fazia compras, cozinhava o almoço, buscava as crianças, ajudava com a lição de casa, preparava o jantar, dava banho,
colocava para dormir. E quando finalmente me deitava, exausta até os ossos, Ricardo já estava dormindo. Ou ainda não tinha chegado. Eu era invisível. Um fantasma funcional que mantinha a engrenagem da casa girando sem nunca receber uma palavra de agradecimento. A camisa azul não está passada. O jantar está sem sal. Por que a conta de luz veio tão alta esse mês? Essas eram as únicas frases que eu ouvia. Reclamações, cobranças. Como se eu fosse uma funcionária incompetente e não a mulher que tinha aberto mão de tudo para cuidar da família dele. Mas eu aguentava. Sempre aguentava. Porque, no fundo, uma parte de mim ainda acreditava que as coisas poderiam melhorar. Que um dia ele reconheceria tudo o que eu fazia. Que um dia ele me olharia e diria, obrigado. Esse dia nunca chegou. E agora, antes de continuar essa história, eu preciso fazer um pedido especial para você que está me ouvindo. Se você está acompanhando até aqui, é porque de alguma forma essa história tocou você. Talvez você conheça alguém que passou por algo parecido. Talvez você mesma já tenha se sentido invisível dentro do próprio casamento. Então eu peço, deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrita. E me conta nos comentários. Que horas são aí onde você está? De que cidade você está me ouvindo? Eu leio cada comentário e saber que vocês estão comigo nessa jornada me dá forças para continuar contando essa história. Vamos juntas? O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Era uma quinta-feira de setembro, o sol de primavera entrando pelas janelas da cozinha enquanto eu terminava de secar a louça do almoço. Lucas estava na faculdade. Tinha entrado para a engenharia no ano anterior, meu orgulho silencioso. E Beatriz estava no cursinho, se preparando para o vestibular. A casa estava quieta daquele jeito que costumava me incomodar, mas que naquele dia eu estava aproveitando para colocar a leitura em dia. Ouvi o barulho do carro na garagem e franzi a testa. Ricardo nunca chegava antes das 7. Olhei para o relógio, 3h15 da tarde. Sequei as mãos no pano de prato e caminhei até a sala, o coração inexplicavelmente acelerado. Havia algo estranho no ar. Uma tensão que eu não conseguia explicar, mas que fazia meus instintos gritarem que algo estava muito errado. A porta se abriu. Ricardo entrou sem me olhar. Estava com o terno que tinha vestido de manhã, mas a gravata estava frouxa, o cabelo levemente desalinhado. Na mão direita, um envelope pardo. Você está bem? Perguntei, dando um passo em sua direção. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ele não respondeu. Caminhou até a mesa de jantar, aquela mesa que eu tinha escolhido com tanto cuidado quando nos mudamos para essa casa 10 anos atrás, e jogou o envelope sobre ela com um baque seco. Acabou. A voz dele era fria, distante, como se estivesse falando com uma estranha. Já esperei demais. Fiquei parada onde estava, incapaz de me mover. As palavras não faziam sentido. Ou talvez fizessem sentido demais e meu cérebro estava se recusando a processá-las. Como assim, acabou? Minha voz saiu em um fio. Do que você está falando? Ele finalmente me olhou. E o que vi naqueles olhos, olhos que eu tinha amado por mais de 20 anos, me gelou até a alma. Não havia raiva, não havia tristeza, não havia nada. Apenas um vazio calculado, como se eu fosse um problema a ser resolvido e arquivado. Está tudo aí dentro. Ele apontou para o envelope com o queixo. Meu advogado já está cuidando de tudo. Você vai receber a parte que te cabe por lei. Nada mais. E então, como se tivesse acabado de comunicar que o jantar seria mais tarde naquele dia, ele se virou e subiu as escadas em direção ao nosso quarto. Fiquei parada na sala por um tempo que não sei calcular. Minutos, horas, segundos. O tempo tinha perdido o significado. Tudo o que existia era aquele envelope pardo sobre a mesa e o som dos passos dele no andar de cima. Minhas mãos tremiam quando finalmente me aproximei. Peguei o envelope como se fosse feito de vidro. Abri com cuidado e li as palavras que confirmariam o que eu já sabia, mas me recusava a aceitar. Petição de divórcio.
As letras dançavam diante dos meus olhos embaçados, termos jurídicos que eu mal compreendia, divisão de bens, guarda compartilhada, pensão alimentícia. Mas foi uma frase específica que fez meu sangue congelar nas veias. A requerida não possui renda própria nem patrimônio pessoal, tendo sido integralmente sustentada pelo requerente durante todo o período do casamento. Integralmente sustentada. Como se os últimos 15 anos da minha vida não tivessem existido. Como se eu não tivesse lavado, passado, cozinhado, limpado, organizado, cuidado, educado, consolado, sacrificado. Como se eu fosse nada. O som da ducha ligada no andar de cima me trouxe de volta à realidade. Ricardo estava tomando banho. Tranquilo. Aliviado, provavelmente. Livre do peso de carregar uma esposa que ele considerava inútil. E foi nesse momento, parada na sala com os papéis do divórcio nas mãos e o som da água correndo no piso de cima, que algo dentro de mim se partiu. Mas não da forma que ele esperava. Não foi meu coração que quebrou. Foi a corrente que me mantinha presa. Porque o que Ricardo não sabia, o que ninguém naquela casa sabia, era que eu não era a mulher que ele pensava que tinha domesticado. A Helena submissa, dependente, sem opções. Essa mulher nunca existiu de verdade. Ela era apenas a personagem que eu interpretava durante o dia. À noite, quando todos dormiam, uma outra Helena acordava. E essa Helena tinha construído um império nas sombras. A primeira lágrima caiu quando ouvi o chuveiro ser desligado. Não de tristeza, embora houvesse tristeza, claro que havia, mas de uma exaustão tão profunda que parecia drenar cada gota de energia do meu corpo. 15 anos. 15 anos de dedicação absoluta, de anulação sistemática, de convencer a mim mesma de que era amada quando na verdade era apenas útil. E agora, com um envelope pardo e algumas folhas de papel, tudo aquilo estava sendo descartado como lixo. Caminhei até o sofá e me deixei cair sobre as almofadas, os papéis ainda apertados entre os dedos. Minha mente era um turbilhão de pensamentos desconexos. O que eu diria para Lucas e Beatriz? Como explicaria que o pai deles havia decidido, unilateralmente, que nosso casamento não valia mais a pena? Que ele tinha esperado demais. Demais para quê? Para encontrar alguém mais jovem? Mais interessante? Alguém que não tivesse marcas de cansaço ao redor dos olhos e as mãos ásperas de quem passa roupa há 2 décadas? Fechei os olhos e deixei as memórias me invadirem. Todas as pequenas humilhações que eu tinha engolido ao longo dos anos. Os jantares de empresa onde ele me apresentava quase como um adendo. Essa é a Helena, minha esposa. Ela cuida das coisas em casa. As conversas que ele interrompia quando eu tentava opinar sobre qualquer assunto profissional. Helena não entende dessas coisas, ela não trabalha fora. Os olhares de desprezo mal disfarçados quando eu pedia dinheiro para alguma coisa além das despesas básicas da casa. Você quer o quê agora? Eu já pago todas as contas. E eu, como uma idiota, aceitava. Agradecia. Baixava a cabeça e continuava servindo. Mas havia outro lado dessa história. Um lado que Ricardo, em toda a sua arrogância, jamais suspeitou. Porque enquanto ele me via como uma extensão funcional da casa, algo entre um eletrodoméstico e um móvel, eu estava construindo algo muito maior do que ele poderia imaginar. Ouvi os passos dele descendo a escada e rapidamente sequei o rosto com as costas da mão. Não daria a ele a satisfação de me ver chorando. Não mais. Vou sair. Ele disse, passando pela sala sem me olhar. Estava vestido casualmente, calça jeans e camisa polo, como se estivesse indo para um encontro e não tivesse acabado de entregar papéis de divórcio para a esposa. Não me espere para jantar. A porta bateu antes que eu pudesse responder qualquer coisa. E então, no silêncio que se seguiu, eu fiz algo que não fazia há anos. Algo que tinha me sustentado secretamente durante toda aquela 10 anos e meio de casamento sufocante. Fui até o escritório que ficava no fundo da casa.
Um cômodo pequeno que Ricardo usava como depósito de coisas velhas, já que todo o trabalho dele era feito no escritório da empresa ou na mesa da sala, onde ele gostava de espalhar papéis importantes para que eu visse o quão ocupado e indispensável ele era. Afastei algumas caixas de papelão, movi uma estante empoeirada e peguei o notebook que estava escondido atrás de uma pilha de livros que ninguém tocava há anos. Meu notebook. Comprado com o dinheiro que eu economizava centavo por centavo, guardando trocos, vendendo algumas peças antigas de roupa em brechós online, fazendo pequenos bicos de revisão de texto para conhecidas que precisavam. Ricardo controlava todas as contas da casa, mas não controlava as moedas que ficavam esquecidas nos bolsos das calças que eu lavava, nem os pequenos pagamentos em dinheiro vivo que eu recebia eventualmente. Sentei na única cadeira do cômodo e liguei o computador. A tela se iluminou, e com ela iluminou também a verdade que eu tinha escondido de todos por 9 anos. A Martins Assessoria Empresarial era uma empresa pequena, registrada em nome da minha mãe, que tecnicamente era a sócia majoritária, embora nunca tivesse participado de nada além de assinar os documentos iniciais. Tinha começado quase por acidente, 8 anos atrás, quando uma antiga colega de faculdade me ligou desesperada. O marido dela tinha aberto uma loja de materiais de construção e estava completamente perdido com a parte administrativa. Planilhas, fluxo de caixa, controle de estoque, tudo era um caos. Helena, você sempre foi a melhor da turma nessas coisas. Ela tinha dito, a voz carregada de esperança. Será que você poderia dar uma olhada? Eu pago, claro. Eu deveria ter dito não. Deveria ter explicado que não trabalhava mais, que meu marido não aprovaria, que eu tinha uma casa para cuidar. Mas algo naquela ligação, talvez a lembrança de quem eu tinha sido antes, talvez a saudade de me sentir útil de uma forma diferente, me fez aceitar. Manda os documentos por e-mail. Eu vejo o que posso fazer. Foi assim que começou. Um favor para uma amiga. Algumas horas roubadas depois que Ricardo e as crianças dormiam. Café forte e olhos ardendo de cansaço, enquanto eu reorganizava planilhas, identificava desperdícios, criava sistemas de controle que fizessem sentido para alguém sem formação em administração. Em 3 meses, a loja do marido da minha amiga tinha reduzido custos em 20% e aumentado o lucro líquido. Ela ficou tão impressionada que contou para outras conhecidas, que contaram para outras, que contaram para outras. De repente, eu tinha clientes. No início, eram apenas pequenos negócios. Salões de beleza, lojas de bairro, consultórios de profissionais liberais. Gente que precisava de alguém para organizar a bagunça financeira e administrativa, mas não tinha dinheiro para contratar uma consultoria de verdade. Eu cobrava valores modestos, muito abaixo do mercado, na verdade, e fazia tudo remotamente. Reuniões por telefone durante o dia, quando Ricardo estava no trabalho. Análises e relatórios de madrugada, quando a casa estava em silêncio. Minha mãe, que nunca tinha entendido por que eu aceitara largar a carreira, foi minha cúmplice silenciosa desde o início. Foi ela quem sugeriu abrir a empresa formalmente, para que eu pudesse emitir notas fiscais e trabalhar de forma legalizada. Foi ela quem assinou os papéis, quem emprestou o endereço da casa dela em Ribeirão Preto para o registro. Sua sogra não precisa saber. Ela tinha dito, com aquele olhar de sabedoria que só as mães têm. Nem seu marido. Isso é seu, Helena. Só seu. E eu mantive assim. Durante 9 anos, construí aquele negócio nas sombras. Cada contrato era uma pequena vitória pessoal. Cada cliente satisfeito era a prova de que eu ainda era capaz, ainda era competente, ainda era alguém além da mulher que passava camisas e fazia almoço. O dinheiro nunca foi muito, especialmente no começo. Mas eu reinvestia tudo. Fiz cursos online de gestão financeira, de marketing digital, de recursos humanos. Contratei, remotamente claro, 2 assistentes que trabalhavam de suas próprias casas, cuidando das tarefas operacionais enquanto eu focava na estratégia e no relacionamento com clientes.
A empresa cresceu. Devagar, mas cresceu. E Ricardo nunca desconfiou de nada. Por que desconfiaria? Para ele, eu era apenas a Helena, a esposa que não trabalhava fora, a mulher que ele sustentava. Ele nunca perguntou o que eu fazia nas madrugadas em que ele me encontrava acordada. Nunca questionou os telefonemas ocasionais que eu atendia no quintal. Nunca notou que eu tinha desenvolvido todo um vocabulário técnico de negócios que não combinava com alguém que supostamente só cuidava de casa há 15 anos. Porque ele nunca olhou, nunca se interessou, nunca me viu como alguém digna de atenção ou curiosidade. E agora, sentada naquele escritório empoeirado com os papéis do divórcio ao meu lado e o notebook aberto no colo, eu finalmente entendia que essa invisibilidade tinha sido minha maior aliada. Abri o aplicativo de mensagens e digitei para minha assistente, Fernanda. Reunião urgente amanhã cedo. Precisamos conversar sobre algumas mudanças. A resposta veio quase imediata. Está tudo bem, Helena? Algum problema com o cliente? Olhei para os papéis do divórcio. Sorri, pela primeira vez naquele dia. Não é problema, é oportunidade. Nos dias que se seguiram, a casa se transformou em um campo de batalha silencioso. Ricardo continuava morando ali. Afinal, a casa estava no nome dele, e eu, segundo a lógica dele, não tinha para onde ir. Mas nos tratávamos como estranhos educados. Ele dormia no quarto de hóspedes. Eu ficava no quarto principal. Nos cruzávamos apenas nas áreas comuns, trocando palavras estritamente necessárias. Tem café? Na garrafa térmica. Era só isso. Anos de casamento reduzidos a frases funcionais sobre café. Lucas e Beatriz descobriram no dia seguinte. Eu os chamei para uma conversa séria depois do jantar. E as palavras saíram mais facilmente do que eu esperava. Talvez porque eu já tivesse chorado tudo o que tinha para chorar. Talvez porque, em algum lugar profundo de mim, eu soubesse que aquele divórcio era mais libertação do que perda. Seu pai e eu vamos nos separar, disse, olhando para os dois. Lucas estava sério, os olhos de 21 anos carregando uma maturidade que me doeu ver. Beatriz chorava silenciosamente, os ombros tremendo. Isso não muda nada no amor que sentimos por vocês. Vocês são nossa prioridade, sempre foram. Ele te traiu? Lucas perguntou a voz dura. É por isso? Eu não sei, filho, respondi honestamente. Ele não me disse os motivos, apenas disse que acabou. Típico. Lucas se levantou, a mandíbula tensa. Típico dele. Beatriz veio até mim e me abraçou, o rosto molhado contra meu ombro. Você vai ficar bem, mãe? Afaguei os cabelos dela, sentindo o peso da responsabilidade que ainda carregava. Mesmo agora, mesmo com tudo desmoronando, eu ainda era mãe. Ainda precisava ser forte por eles. Vou sim, meu amor, eu prometo. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei na minha própria promessa. Enquanto isso, nas sombras da madrugada, eu continuava trabalhando. Minha empresa precisava de ajustes urgentes para sobreviver ao que estava por vir. Conversei com meu contador, um senhor de 60 anos chamado Joaquim, que trabalhava comigo desde o 3º ano da empresa e era uma das poucas pessoas que conheciam toda a verdade sobre minha situação. Ele me ajudou a revisar todos os contratos, a verificar se havia alguma brecha legal que Ricardo pudesse explorar. Sua mãe é a sócia majoritária no papel, mas toda a operação é sua. Ele disse durante uma de nossas ligações noturnas. Os registros deixam isso claro. Atas de reunião, assinaturas em contratos, comunicações com clientes. Se ele tentar alegar que a empresa é patrimônio do casal, vamos ter argumentos sólidos para contestar. E se ele descobrir agora? Perguntei, a voz mais frágil do que gostaria. Antes do divórcio ser finalizado? Joaquim fez uma pausa. Quando respondeu, sua voz era calma, tranquilizadora. Helena, você construiu essa empresa durante o casamento, mas com recursos próprios. Você nunca usou dinheiro da conta conjunta, nunca desviou nada do orçamento doméstico. Todos os investimentos vieram do seu trabalho ou de empréstimos pessoais que você mesma pagou.
Legalmente, ele não tem direito a nada, mas emocionalmente, você precisa estar preparada para a reação dele quando descobrir. Eu sabia que ele tinha razão. Ricardo não era o tipo de homem que aceitava surpresas. Especialmente surpresas que desafiavam a narrativa que ele tinha construído sobre mim. Mas eu também não era mais a mulher que ele pensava que tinha domesticado. A audiência de conciliação foi marcada para dali a 3 semanas. Ricardo contratou um advogado caro, Dr. Maurício Sampaio, especialista em direito de família, conhecido por conseguir acordos favoráveis para maridos em processos de divórcio. Eu soube disso porque ele fez questão de comentar durante um de nossos raros encontros na cozinha. Meu advogado disse que isso vai ser rápido. Ele disse, sorrindo daquele jeito condescendente que eu odiava. Você não tem muito o que disputar, afinal. Não respondi. Apenas continuei cortando os legumes para o almoço, fingindo que aquelas palavras não me afetavam. Mas afetavam. Cada sílaba era uma facada. Você não tem muito o que disputar. Como se eu fosse um passarinho de estimação que ele estava libertando por misericórdia. Como se os 15 anos em que eu tinha segurado aquela casa nas costas não valessem absolutamente nada. No dia seguinte, liguei para o único advogado que eu conhecia pessoalmente, Doutora Carmen Albuquerque, uma mulher de 55 anos que tinha sido minha cliente há 4 anos. Ela tinha uma pequena banca de advocacia em Campinas e me procurou quando precisou reorganizar a gestão do escritório. Trabalhamos juntas por 8 meses e, no processo, nos tornamos algo próximo de amigas, ou pelo menos o mais próximo de amigas que eu podia ter, dado o segredo que carregava. Helena? A voz dela soou surpresa quando atendeu. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Contei tudo. O divórcio, o envelope, as palavras de Ricardo. E então, hesitante, contei também o que eu nunca tinha contado para ninguém, além de minha mãe e meu contador. Você tem uma empresa? Carmen repetiu, a incredulidade evidente. Há 9 anos? E seu marido não sabe? Ele nunca perguntou. Respondi simplesmente. Nunca se interessou pelo que eu fazia quando ele não estava por perto. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Quando Carmen falou de novo, sua voz tinha mudado. Não era mais surpresa. Era algo diferente. Respeito, talvez. Ou admiração. Helena, você é incrível. Sabia disso? Absolutamente incrível. Senti os olhos arderem. Carmen, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um advogado que entenda minha situação e saiba como apresentá-la. Alguém que não me veja como uma coitadinha que foi abandonada pelo marido. Porque você não é uma coitadinha, ela completou. Você é uma mulher que construiu um negócio do zero enquanto criava 2 filhos e administrava uma casa. Você é uma empresária, Helena. E nós vamos fazer seu ex-marido engolir cada palavra de desprezo que ele já disse para você. Naquele momento, sentada sozinha na cozinha com o telefone pressionado contra o ouvido e as lágrimas finalmente escorrendo livres pelo rosto, eu soube que tinha encontrado minha aliada. A batalha estava apenas começando, mas pela primeira vez em 15 anos eu não estava mais lutando sozinha. As 2 semanas que antecederam a audiência foram as mais intensas da minha vida. Durante o dia, eu mantinha a fachada de sempre, cozinhando, limpando, organizando, fazendo compras. Ricardo continuava morando na casa, tratando-me com uma frieza cortês, que às vezes doía mais do que gritos teriam doído. Pelo menos se ele gritasse, se brigasse, eu teria a confirmação de que ainda provocava alguma emoção nele. Mas aquela indiferença calculada me mostrava uma verdade mais cruel. Para ele, eu já não existia. Era apenas uma formalidade a ser resolvida. Mas as noites eram minha fortaleza. Depois que a casa adormecia, eu me trancava no escritório empoeirado e trabalhava. Revisava contratos, respondia clientes, coordenava com Fernanda e Patrícia, minhas 2 assistentes remotas, as demandas que não podiam esperar. E, mais importante, preparava minha defesa. Carmen havia me pedido para reunir toda a documentação da empresa, atas de constituição,
alterações contratuais, extratos bancários, comprovantes de pagamento, contratos com clientes, correspondências eletrônicas. Tudo o que pudesse provar que a Martins Assessoria Empresarial era exclusivamente minha, construída com meu trabalho, meu tempo, meus recursos. Foi durante essa busca obsessiva por documentos que eu fiz uma descoberta que mudaria completamente o rumo da audiência. Eram 2 da manhã de uma terça-feira. Eu estava revisando os extratos bancários antigos da empresa quando decidi, por pura curiosidade, acessar o e-mail pessoal que eu quase nunca usava. Era uma conta que tinha criado anos atrás, antes de Ricardo decidir que eu não precisava mais de uma vida digital própria. Havia centenas de mensagens não lidas, spam na maioria, mas uma sequência de e-mails me chamou a atenção. Eram notificações do banco, alertas de transações em uma conta conjunta que eu nem sabia que existia. Franzi a testa, clicando nas mensagens. Tinham sido enviadas nos últimos 2 anos, todas para aquele e-mail antigo que Ricardo provavelmente não sabia que eu ainda conseguia acessar. Aparentemente, em algum momento, ele tinha configurado essa conta como backup para notificações financeiras, talvez por engano, talvez por descuido. E o que eu descobri naquelas notificações fez meu sangue gelar. Havia uma conta bancária em nome dos dois, meu e dele, que eu nunca tinha assinado para abrir. Movimentações mensais de valores significativos, transferências para uma conta em outro banco, uma conta que eu não reconhecia. E o mais perturbador, saques regulares de R$ 5.000 em dinheiro vivo, sempre no mesmo dia do mês, sempre na mesma agência. Meu coração disparou enquanto eu conectava as peças. Ricardo estava movimentando dinheiro através de uma conta fantasma, usando meu nome como co-titular, provavelmente para ter algum tipo de cobertura legal. Aquele dinheiro não estava indo para as despesas da casa. Isso eu controlava com precisão, mesmo sem acesso direto às contas principais. Estava indo para algum lugar que ele não queria que ninguém soubesse. Ou alguém. A suspeita que eu tinha enterrado no fundo da mente por anos finalmente emergiu, impossível de ignorar. As viagens de trabalho cada vez mais frequentes. Os jantares que se estendiam até tarde. Os finais de semana que ele passava no escritório enquanto eu cuidava das crianças sozinha. Os cheiros estranhos nas camisas que eu lavava. Perfumes que não eram meus. Ricardo tinha outra mulher, não apenas isso. Ele estava sustentando essa mulher com dinheiro que tecnicamente era nosso. Nosso dinheiro. Meu trabalho invisível, traduzido em economia doméstica, que ele desviava para uma vida paralela. Fechei o notebook com mais força do que pretendia, as mãos tremendo de uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Todos aqueles anos, todos aqueles sacrifícios, todas as vezes que eu engoli minhas vontades, minhas ambições, minha identidade. E ele estava ali, vivendo uma vida dupla, sustentando outra mulher enquanto me fazia sentir culpada por pedir dinheiro para uma roupa nova. Não dormi naquela noite, nem na noite seguinte. No terceiro dia, liguei para Carmen com a voz mais controlada que consegui. Encontrei algo, disse, sem rodeios. Algo que muda tudo. Expliquei sobre a conta bancária, as transferências, os saques. Carmen ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas pontuais. Quando terminei, ela suspirou longamente. Helena, isso é grave. Se conseguirmos provar que ele ocultou patrimônio e desviou recursos do casamento para um relacionamento extraconjugal, a situação dele na partilha muda completamente. Eu sei, respondi. É por isso que estou te contando. Mas você precisa de provas concretas. Prints desses e-mails não serão suficientes. Precisamos de extratos bancários oficiais, comprovantes de transferência, talvez até um rastreamento da conta de destino. Como conseguimos isso? Carmen fez uma pausa calculada. Deixa comigo. Tenho contatos que podem ajudar. Enquanto isso, você continua reunindo a documentação da empresa e não menciona nada disso para ele. Absolutamente nada. Entendeu? Entendi. E Helena? A voz dela suavizou. Sei que isso deve estar sendo devastador.
Descobrir uma traição nunca é fácil, ainda mais depois de tantos anos. Mas você está fazendo a coisa certa. Está se protegendo. Está protegendo o seu futuro. Depois que desliguei, fiquei parada no escuro do escritório por um longo tempo. A raiva ainda estava ali, pulsando sob a pele como uma segunda corrente sanguínea. Mas havia algo mais também. Algo que eu não esperava sentir naquele momento. Alívio. Porque a descoberta da traição, por mais dolorosa que fosse, confirmava algo que eu suspeitava há anos. Não era eu que tinha falhado naquele casamento. Eu tinha dado tudo de mim. Tinha sacrificado minha carreira, minha independência, minha identidade. E mesmo assim, não tinha sido suficiente. Não porque eu fosse insuficiente, mas porque Ricardo nunca tinha me visto como alguém digna de lealdade. Ele me via como um móvel. E você não precisa ser fiel a um móvel. Mas agora, finalmente, eu podia parar de me culpar. Podia parar de me perguntar o que tinha feito de errado, onde tinha falhado, por que não era boa o bastante. A resposta era simples. Eu nunca tinha tido chance. Não importava o quanto eu me esforçasse. Não importava o quanto eu me anulasse. Ricardo sempre teria encontrado uma desculpa para sua infelicidade, porque a infelicidade dele não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com ele. Com a incapacidade dele de valorizar o que estava bem diante dos olhos. Com o ego dele, que precisava de validação constante. Com a pequenez dele, que não suportava ter ao lado uma mulher que pudesse ser mais do que uma sombra. E agora, finalmente, eu estava pronta para sair dessa sombra. Para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Carmen trabalhou incansavelmente para conseguir os documentos que precisávamos. Através de um contato no banco, ela obteve cópias dos extratos da conta fantasma. Tudo legalmente, por meio de uma notificação judicial que ela conseguiu arranjar por um juiz amigo. Os valores eram ainda mais chocantes do que eu imaginava. Em 3 anos, Ricardo havia transferido quase R$300 mil para aquela outra conta. R$300 mil que deveriam ser parte do patrimônio familiar, usados para sustentar uma mulher cujo nome eu ainda não conhecia. Mas Carmen também descobriu isso. O nome dela é Vanessa Campos. Ela me disse durante uma de nossas reuniões. 32 anos, trabalha como recepcionista em um hotel em São Paulo. E adivinha onde seu marido sempre se hospedava nas viagens de negócios? Senti um gosto amargo na boca. No hotel dela. Exatamente. Eles estão juntos há pelo menos 4 anos, pelo que conseguimos rastrear. Ela tem um apartamento financiado. E adivinha quem paga as parcelas? Não precisei responder. A ironia era cruel demais. Ricardo me fazia sentir culpada por pedir dinheiro para um vestido novo, enquanto financiava o apartamento da amante. O que fazemos com essa informação? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. A raiva tinha se transformado em algo mais frio, mais calculado. Determinação, talvez. Guardamos como carta na manga. Carmen respondeu, os olhos brilhando. Na audiência, o advogado dele vai tentar te pintar como uma esposa dependente, sem recursos, que precisa da bondade do ex-marido para sobreviver. Nós vamos deixá-lo falar. Vamos deixá-lo se sentir confiante. E então, quando ele estiver mais seguro, atacamos. Ela sorriu. Exatamente. Na véspera da audiência, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, repassando mentalmente tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. A jornada que começou com um envelope pardo jogado sobre a mesa de jantar estava prestes a chegar ao seu ponto decisivo. Lucas e Beatriz sabiam sobre a audiência, mas não conheciam os detalhes. Eu tinha poupado eles da descoberta sobre a traição, não por proteger Ricardo, mas por protegê-los. Um dia, quando tudo estivesse resolvido, eu contaria a verdade, mas não agora. Agora, eles só precisavam saber que a mãe estava lutando pelos direitos dela. Você tem certeza de que não quer que eu vá junto? Lucas tinha perguntado no jantar, sua preocupação evidente. Tenho certeza, filho, respondi apertando a mão dele. Isso é algo que eu preciso fazer sozinha.
mas obrigada por querer estar lá. Beatriz, por sua vez, estava mais quieta do que o normal. No dia anterior, ela tinha me encontrado no escritório. O escritório que eu finalmente tinha começado a usar durante o dia também, já que Ricardo passava a maior parte do tempo fora. E visto os papéis espalhados sobre a mesa. Mãe, o que é isso tudo? Hesitei por um segundo. E então, pela primeira vez, contei para minha filha sobre a empresa. Os olhos dela se arregalaram enquanto eu explicava. A Martins Assessoria. Os 9 anos de trabalho secreto. Os clientes, as assistentes, os contratos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei. Por que você nunca contou? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada. Porque eu tinha medo, Bia. Medo de como seu pai reagiria. Medo de que ele me obrigasse a parar. Medo de que ele encontrasse uma forma de tomar isso de mim também. Beatriz veio até mim e me abraçou, os braços apertados ao redor dos meus ombros. Você é incrível, mãe. Sabia disso? Aquelas palavras, tão parecidas com as que Carmen tinha dito, fizeram meus olhos arderem. Estou tentando ser filha. Agora, deitada no escuro, eu repeti mentalmente o mantra que tinha criado para me preparar. Você é empresária. Você construiu algo do zero. Você não é uma coitadinha. Você é Helena Martins, e amanhã o mundo vai descobrir quem você realmente é. O despertador tocou às 6 da manhã. Levantei antes que a hesitação pudesse me paralisar. Tomei banho, escolhi cuidadosamente a roupa, um conjunto social azul marinho que eu tinha comprado especialmente para a ocasião, com meu próprio dinheiro, da minha própria empresa. Fiz maquiagem leve, apenas o suficiente para esconder as olheiras de noites mal dormidas. Quando desci as escadas, Ricardo já estava na cozinha, tomando café. Ele me olhou de cima a baixo, uma sobrancelha arqueada. Vai assim? A voz dele carregava um tom de surpresa condescendente. Ficou até elegante. Não respondi. Apenas peguei minha bolsa e as chaves do carro. O carro que estava em meu nome, outro detalhe que Ricardo nunca tinha se dado ao trabalho de mudar, e saí pela porta. A audiência era às 10 da manhã, no Fórum de Campinas. Cheguei com 1 hora de antecedência, encontrando Carmen no saguão. Ela estava impecável como sempre, pasta de documentos sob o braço, expressão determinada. Está pronta? Ela perguntou, colocando uma mão no meu ombro. Respirei fundo. Estou. Lembre-se, não responda às provocações do advogado dele. Não demonstre emoção quando ele tentar te diminuir, e quando chegar a nossa hora... Eu deixo você brilhar, ela sorriu. Exatamente. Entramos na sala de audiências juntas. Ricardo já estava lá, sentado ao lado de seu advogado. Um homem de cabelos grisalhos e terno caro que irradiava aquela arrogância típica de quem está acostumado a vencer. Quando me viu, Ricardo esboçou um sorriso que não chegou aos olhos. Helena. Ele disse, como quem cumprimenta uma conhecida distante. Espero que possamos resolver isso de forma civilizada. Eu também, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. O juiz entrou poucos minutos depois. Um homem de uns 50 anos, com óculos de armação escura e uma expressão cansada de quem já viu casamentos demais serem desfeitos naquela sala. Bom, vamos começar, ele disse, ajeitando os papéis à sua frente. Temos aqui uma petição de divórcio consensual, correto? Litigioso, Excelência. Carmen corrigiu calmamente. A requerida não concorda com os termos propostos pelo requerente. Ricardo franziu a testa. Claramente, ele não esperava resistência. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma guerra silenciosa travada com palavras e documentos. O advogado de Ricardo, Dr. Maurício, falou primeiro. Pintou seu cliente como um provedor exemplar que tinha sustentado a família por 2 décadas enquanto a esposa, eu, tinha escolhido não trabalhar. Meu cliente não se opõe a um acordo justo. Ele disse, olhando para mim com aquela expressão de falsa compaixão. Infelizmente, a requerida não possui patrimônio próprio, não possui renda. Passou os últimos 15 anos sendo integralmente sustentada pelo requerente. Ele fez uma pausa dramática.
Uma pena, realmente. Mas são as consequências das escolhas que ela mesma fez. Senti o sangue ferver, mas mantive o rosto impassível. Ao meu lado, Carmen apertou minha mão por baixo da mesa. Um lembrete silencioso de que não era hora de reagir. Terminado? O juiz perguntou. Por ora sim, Excelência. Ótimo. Doutora Carmen, sua vez. Carmen se levantou. Não com pressa, não com agressividade, com a calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Excelência, antes de apresentar nossa defesa, gostaria de fazer uma pergunta ao requerente. O juiz assentiu. Prossiga. Carmen se virou para Ricardo, que a encarou com uma mistura de curiosidade e desdém. Senhor Ricardo, a senhora confirma que nos últimos 9 anos administrou remotamente uma empresa registrada em outro estado? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo piscou, claramente confuso. O quê? Eu não administro empresa nenhuma. Não o senhor. Carmen corrigiu, voltando-se para mim. A senhora Helena. Todos os olhares se voltaram para mim. Ricardo, seu advogado, o juiz, o escrivão. O ar parecia ter sido sugado da sala. E então, pela primeira vez naquela audiência, eu falei. Senti o peso de todos os olhares sobre mim, mas algo estranho aconteceu naquele momento. Em vez de me encolher, como teria feito meses atrás, eu me endireitei na cadeira. 15 anos de me fazer pequena para caber no espaço que Ricardo me permitia ocupar. 15 anos de silenciar minha voz para não ofuscar a dele. 15 anos de fingir ser menos do que eu era. Acabou. Excelência. Comecei, minha voz clara e firme. Há 9 anos, fundei uma empresa de assessoria empresarial. A Martins Assessoria Empresarial, registrada em Ribeirão Preto, São Paulo. O advogado de Ricardo se remexeu na cadeira, claramente desconfortável. Meu ex-marido, por sua vez, tinha o rosto pálido como papel. Quando meu marido me pediu para largar minha carreira, há 15 anos, eu obedeci. Acreditei que era o melhor para nossa família. Mas cerca de 6 anos depois, uma oportunidade surgiu. Uma antiga colega precisava de ajuda para organizar a administração do negócio do marido. Eu ajudei. E percebi que ainda tinha muito a oferecer. Fiz uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem. No começo, eram apenas pequenos trabalhos, favores para conhecidas, mas com o tempo, a demanda cresceu. Formalizei a empresa, contratei assistentes, expandi a carteira de clientes. Tudo isso feito de madrugada, depois que minha família dormia, sem nunca negligenciar minhas responsabilidades domésticas, sem nunca tirar 1 centavo do orçamento familiar. O juiz se inclinou para frente, interessado. E seu marido não sabia disso? Olhei para Ricardo. Ele estava me encarando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de incredulidade, raiva e algo que parecia perigosamente próximo de medo. Não, Excelência. Meu marido nunca perguntou o que eu fazia com meu tempo quando ele não estava por perto. Ele assumia que eu não fazia nada além de cuidar da casa. Isso é absurdo! Ricardo explodiu, finalmente encontrando a voz. Ela está mentindo. Eu conhecia minha esposa, eu saberia se ela tivesse uma empresa. O juiz ergueu a mão, pedindo silêncio. Senhor Ricardo, o senhor terá sua vez de falar. Por favor, deixe a requerida terminar. Ricardo se recostou na cadeira, bufando de frustração, enquanto seu advogado sussurrava algo em seu ouvido. Doutora Carmen. O juiz se voltou para minha advogada. Presumo que tenha documentação para corroborar essas alegações? Carmen sorriu, um sorriso discreto de quem estava prestes a desferir o golpe final. Tenho sim, Excelência. Ela abriu a pasta que estava sobre a mesa e começou a retirar documentos, um por um. Aqui temos o contrato social da empresa, datado de há 9 anos, com assinatura reconhecida em cartório. Atas de reuniões administrativas, contratos com clientes, mais de 70 ao longo dos anos. Extratos bancários da conta empresarial, mostrando movimentação financeira crescente e consistente. Declarações de imposto de renda da empresa. E, por fim,
relatórios contábeis auditados dos últimos 5 anos. Ela deslizou os documentos pelo balcão em direção ao juiz, que os pegou e começou a folheá-los com atenção crescente. Além disso, Carmen continuou. Trouxe depoimentos por escrito de 2 funcionárias da empresa, que trabalham remotamente para a senhora Helena há mais de 6 anos. E também declarações de 10 clientes atuais, atestando a qualidade e a constância do trabalho da minha cliente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo tinha o olhar perdido, como se o chão tivesse sido puxado de sob seus pés. Seu advogado folheava freneticamente os próprios papéis, claramente tentando encontrar alguma forma de contra-atacar. Excelência. Carmen falou novamente, a voz carregando um peso que fez todos prestarem atenção. Há mais uma coisa que preciso apresentar. Ela puxou uma segunda pasta, esta azul, e a abriu sobre a mesa. Durante nossa investigação para preparar a defesa da senhora Helena, descobrimos algumas irregularidades financeiras no patrimônio do casal. Especificamente, uma conta bancária conjunta que foi aberta em nome de ambos, mas da qual a senhora Helena não tinha conhecimento. Ricardo se endireitou na cadeira, o medo agora claramente estampado em seu rosto. Nos últimos 3 anos, aproximadamente R$300 mil foram transferidos dessa conta para uma conta pessoal de uma terceira pessoa, uma mulher chamada Vanessa Campos. O nome caiu na sala como uma bomba. Além disso, Carmen continuou implacável. O senhor Ricardo tem feito saques regulares de R$5 mil em dinheiro vivo, todo mês, para sustentar o que aparenta ser um relacionamento extraconjugal de pelo menos 4 anos. O advogado de Ricardo finalmente encontrou a voz. Isso é uma invasão de privacidade. Esses documentos foram obtidos ilegalmente. Foram obtidos através de uma notificação judicial, doutor. Carmen respondeu calmamente. Estão perfeitamente dentro da legalidade. O juiz pode verificar. O juiz, que tinha parado de folhear os documentos da empresa para ouvir essa nova revelação, franziu a testa profundamente. É verdade isso, senhor Ricardo? Você ocultou patrimônio e desviou recursos do casamento para manter um relacionamento fora dele? Ricardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Por um momento, eu quase senti pena. Quase. Mas então, lembrei de todas as vezes que ele me olhou com desprezo. Todas as vezes que me fez sentir pequena. Todas as noites que eu chorei sozinha enquanto ele estava com outra mulher. A pena evaporou. Isso não é... Você não entende, Ricardo gaguejou. Excelência. Carmen interrompeu. Dado o que foi apresentado, solicitamos que a divisão de bens seja revista. A senhora Helena não apenas contribuiu significativamente para a manutenção do lar durante todo o casamento, através de trabalho doméstico não remunerado que permitiu ao senhor Ricardo focar exclusivamente na carreira, como também possui patrimônio próprio que foi construído com esforço e recursos exclusivamente pessoais. Além disso, o senhor Ricardo ocultou bens e desviou patrimônio familiar para fins pessoais. Solicitamos compensação financeira adequada. O juiz suspirou, tirando os óculos para massagear a ponte do nariz. Vou precisar de alguns minutos para analisar toda essa documentação, ele disse, se levantando. A sessão está suspensa por 30 minutos. Enquanto o juiz se retirava para seu gabinete, Ricardo finalmente se virou para mim. A máscara de confiança tinha caído completamente. O que eu via agora era um homem desesperado, encurralado, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rapidamente. Helena, ele disse, a voz baixa e urgente. Por que você nunca me contou sobre a empresa? Por que você me fez de idiota assim? A pergunta me pegou de surpresa. Não pelo conteúdo. Era uma pergunta que eu sabia que viria, mas pelo tom. Havia genuína confusão ali. Mágoa, talvez. Como se eu tivesse traído a confiança dele ao ter uma vida própria. A ironia era absurda. Ele tinha me traído literalmente, com outra mulher, por anos. E estava chateado porque eu tinha uma empresa.
Você quer saber por que eu nunca te contei? Respondi, minha voz calma, mas firme. Porque você nunca perguntou. Em 15 anos de casamento, você nunca, uma única vez, me perguntou como foi meu dia. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero da vida. Você me via como parte da mobília, Ricardo. Uma extensão funcional da casa. Algo que estava sempre lá, sempre disponível, sempre servindo. Ele tentou interromper, mas eu ergui a mão. Não terminei. Você quer saber por que eu construí essa empresa nas sombras? Porque você me tirou do mundo. Me convenceu de que trabalhar fora era egoísmo. Me fez acreditar que minha única função era te servir. Mas uma parte de mim, uma parte que você nunca conseguiu apagar, sabia que eu era mais do que isso. E essa parte encontrou um jeito de continuar existindo. Mesmo que você nunca tenha se dado ao trabalho de perceber. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava estranhamente pequena. Eu não sabia que você se sentia assim. Eu sei, respondi. E esse é o problema. Os 30 minutos pareceram durar horas. Carmen e eu permanecemos na sala, enquanto Ricardo e seu advogado saíram para o corredor, provavelmente tentando elaborar alguma estratégia de danos mínimos. Vi meu ex-marido gesticulando nervosamente enquanto falava com o Dr. Maurício, o rosto vermelho de frustração. Você está bem? Carmen perguntou baixinho. Pensei na pergunta. Estava? A adrenalina ainda corria pelas minhas veias, junto com uma exaustão profunda. Mas havia algo mais, algo que eu não sentia há muito tempo. Estou. Respondi e descobri que era verdade. Pela primeira vez em anos, estou realmente bem. Quando o juiz retornou, sua expressão era grave, mas não hostil. Ele se sentou, folheou mais uma vez os documentos e então ergueu os olhos para olhar diretamente para Ricardo. Senhor Ricardo, esta corte está profundamente preocupada com as evidências apresentadas. A ocultação de patrimônio conjugal é uma violação séria que pode ter consequências legais significativas. A manutenção de um relacionamento extraconjugal às custas do patrimônio familiar agrava ainda mais a situação. Ricardo afundou na cadeira, derrotado. Por outro lado, o juiz se voltou para mim. A senhora Helena apresentou evidências convincentes de que construiu uma empresa próspera com recursos próprios durante o casamento, mas de forma independente. A documentação é impecável e demonstra uma atividade profissional contínua e bem-sucedida. Ele fez uma pausa, consultando suas anotações. Minha análise preliminar é a seguinte. A empresa da senhora Helena configura patrimônio particular, construído com esforço e recursos exclusivos dela, e, portanto, não está sujeita à partilha. Por outro lado, o patrimônio conjugal, incluindo os valores desviados para a conta de terceiros, deve ser dividido de forma equitativa, com compensação adicional à senhora Helena pelo prejuízo causado pela conduta do senhor Ricardo. O advogado de Ricardo tentou protestar, mas o juiz o silenciou com um olhar. Além disso, considerando que a senhora Helena abriu mão de sua carreira profissional em benefício da família, e agora fica claro que esse sacrifício não foi valorizado pelo senhor Ricardo. Esta corte está inclinada a determinar uma compensação financeira adicional. O padrão de vida que a família mantinha foi sustentado não apenas pelo salário do senhor Ricardo, mas também pelo trabalho doméstico não remunerado da senhora Helena. Ele se virou para Ricardo, que parecia ter encolhido na cadeira. Senhor Ricardo, minha recomendação é que o senhor aceite um acordo que reconheça a contribuição da sua esposa para o casamento e compense os prejuízos causados pela ocultação de patrimônio. Caso contrário, este caso irá para julgamento formal e posso garantir que as consequências serão significativamente mais severas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Na saída do fórum, depois que os termos preliminares do acordo foram esboçados, Ricardo me alcançou no corredor. Seu advogado tinha ficado para trás, visivelmente frustrado, falando ao telefone com alguém.
provavelmente tentando explicar como um caso simples tinha se transformado em um desastre. Helena, ele disse, e pela primeira vez em muito tempo sua voz não carregava nem arrogância nem desprezo. Havia algo diferente ali, algo que parecia quase vulnerabilidade. Espera um momento. Parei, mas não me virei completamente. Olhei para ele por cima do ombro, esperando. Por que você nunca me contou? Ele repetiu a pergunta de antes, mas agora com um tom diferente. Menos acusatório, mais genuinamente confuso. Sobre a empresa, por que manteve segredo? Suspirei. Uma parte de mim queria simplesmente ir embora, deixá-lo sozinho com suas perguntas sem resposta. Mas havia algo naquela pergunta, talvez a sombra do homem que eu tinha amado há 20 anos, que me fez parar. Porque você nunca perguntou quem eu era quando não estava te servindo. As palavras saíram calmas, quase gentis. Você nunca quis saber o que eu fazia quando você não estava olhando. Nunca se interessou pelos meus sonhos, minhas ambições, minhas capacidades. Para você, eu era Helena, sua esposa. Uma função, um cargo, não uma pessoa com uma vida interior. Ele ficou em silêncio, processando. Eu construí essa empresa porque precisava provar para mim mesma que ainda existia. Continuei. Que ainda era capaz de criar algo, de contribuir, de ser alguém além da mulher que passa suas camisas. Você nunca percebeu porque nunca olhou. E agora, sinceramente, eu não sei se consigo culpar você completamente. Talvez eu também devesse ter falado. Talvez eu devesse ter exigido ser vista. Mas eu estava tão convencida de que meu lugar era nas sombras que esqueci que tinha direito à luz. Ricardo abriu a boca para responder, mas eu ergui a mão. Não precisa dizer nada. Não estou buscando desculpas ou explicações. Só quero que você saiba uma coisa. Eu não fiz isso para te enganar ou te humilhar. Eu fiz isso para sobreviver, para manter uma parte de mim viva enquanto o resto estava sendo lentamente apagado. Dei um passo em direção à saída. Espero que você encontre o que está procurando, Ricardo. De verdade. Mas dessa vez, vai ter que procurar sem mim. E saí do fórum sem olhar para trás. A noite que se seguiu à audiência foi a mais estranha da minha vida. Voltei para casa. Aquela casa que em breve não seria mais minha e que eu percebi agora nunca tinha realmente sido. E encontrei Lucas e Beatriz me esperando na sala. Eles se levantaram assim que entrei, os rostos ansiosos. Como foi? Beatriz perguntou, praticamente correndo para me abraçar. Foi bem, respondi, apertando-a contra mim. Foi muito bem. Contei tudo para eles, sobre a audiência, sobre a revelação da empresa, sobre a reação de Ricardo, sobre os termos preliminares do acordo. Lucas ouviu em silêncio, os braços cruzados, a expressão cada vez mais fechada. Então ele estava te traindo esse tempo todo. Ele disse quando terminei. Não era uma pergunta. Sim. E desviando dinheiro para sustentar ela. Sim. Lucas respirou fundo, soltando o ar devagar. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ele disse, a voz baixa. Nas viagens, nas horas que ele ficava fora, na forma como ele tratava você. Eu sabia que não era só trabalho. Você nunca disse nada. Porque eu não tinha certeza. Ele me olhou e vi que seus olhos estavam vermelhos. E porque eu não queria te magoar mais do que você já estava. Você sempre parecia tão cansada, mãe. Tão apagada. Eu tinha medo do que aconteceria se você descobrisse. Caminhei até ele e o abracei, sentindo o corpo grande do meu filho. Tão adulto agora, tão diferente do bebê que eu tinha segurado no colo enquanto decidia largar minha carreira. Estremecer contra mim. Está tudo bem agora, filho, sussurrei. Vai ficar tudo bem. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. O acordo de divórcio foi finalizado com termos muito mais favoráveis do que Ricardo jamais tinha imaginado. Além da divisão igualitária do patrimônio conjunto, incluindo compensação pelos valores que ele havia desviado para Vanessa,
Fui reconhecida pelo trabalho doméstico que havia realizado durante todos aqueles anos. A casa ficou para mim, como parte dessa compensação. Quanto à minha empresa, ela estava completamente protegida. Documentação impecável, gestão transparente, recursos comprovadamente próprios. Não havia nenhuma base legal para Ricardo reivindicar qualquer parte dela. Mas a maior mudança não foi financeira. Foi interna. Pela primeira vez em 15 anos, eu acordei sem sentir o peso de expectativas alheias sobre meus ombros. Podia tomar café da manhã sem me preocupar com as preferências de ninguém além das minhas. Podia trabalhar durante o dia, à luz do sol, sem medo de ser descoberta. Podia existir plenamente, sem pedir desculpas. A Martins Assessoria Empresarial saiu das sombras junto comigo. Transferi o registro para Campinas, assumi oficialmente como sócia majoritária. Minha mãe, aliviada, finalmente pôde se afastar das formalidades e aluguei um pequeno escritório no centro da cidade. Nada luxuoso, apenas uma sala com espaço para mim e para Fernanda e Patrícia, que agora trabalhavam presencialmente comigo alguns dias por semana. Minha mãe veio me visitar no dia da inauguração. Ela caminhou pelo escritório, olhando tudo com aquele orgulho silencioso que eu conhecia tão bem. Quando chegou à minha mesa, onde uma placa dizia Helena Martins, diretora, ela parou e ficou olhando por um longo momento. Sua avó teria muito orgulho de você, ela disse finalmente, a voz embargada. Ela sempre disse que você era especial. Levantei e a abracei, sentindo o peso dos anos entre nós, todo o sacrifício, toda a luta, todo o amor silencioso, comprimido naquele momento. Eu não teria conseguido sem você, mãe. Você foi minha cúmplice desde o início. Ela riu, enxugando os olhos. Que isso, filha? Você fez tudo sozinha. Eu só assinei uns papéis. Você fez muito mais do que isso, respondi. Você me ensinou que era possível ser forte, mesmo quando todo mundo quer que você seja fraca. Você me mostrou como construir nas sombras sem perder de vista a luz. Naquela noite, depois que todos foram embora e eu estava sozinha no escritório, sentei na minha cadeira e olhei pela janela. O sol estava se pondo sobre Campinas, pintando o céu de laranja e rosa. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses: a dor, a descoberta, a luta, a vitória. E percebi algo que me surpreendeu. Eu não odiava Ricardo. Não mais. O que eu sentia era algo mais próximo de pena. Pena de um homem que teve ao seu lado uma mulher capaz de construir um império nas sombras e nunca se deu ao trabalho de perceber. Um homem tão cego pela própria arrogância que não viu o tesouro que estava perdendo até que já era tarde demais. Ele havia me feito muito mal. Havia me diminuído, me silenciado, me traído. Mas no final, sem perceber, ele também havia me dado um presente. O presente da invisibilidade que me permitiu crescer longe de seus olhos controladores. O presente do desprezo que me obrigou a encontrar meu próprio valor. O presente do abandono que me forçou a me tornar minha própria aliada. Irônico, não é? O homem que tentou me destruir acabou me fortalecendo. Mas isso não significa que eu era grata a ele. Significa apenas que eu tinha escolhido transformar o veneno em antídoto, a dor em combustível, a humilhação em motivação. Porque essa é a diferença entre sobreviventes e vítimas. Vítimas deixam que a dor as defina. Sobreviventes usam a dor para se redefinir. E eu era, definitivamente, uma sobrevivente. O dia da audiência final chegou em uma manhã de terça-feira, 2 meses depois do primeiro encontro no fórum. Desta vez, eu não estava nervosa. Estava pronta. Ao contrário da primeira audiência, que tinha sido um campo de batalha improvisado, esta era apenas uma formalidade. Os termos do acordo já haviam sido negociados e aceitos por ambas as partes. O juiz precisava apenas homologar o que já estava decidido. Mas eu fiz questão de estar lá pessoalmente. Precisava ver o momento em que tudo seria oficializado.
Precisava ouvir as palavras que transformariam Helena Martins, esposa de Ricardo, em apenas Helena Martins. Cheguei ao fórum às 9 da manhã, vestindo um terno cinza claro que havia comprado com o primeiro grande pagamento que recebi da empresa após ela sair das sombras. Era um terno caro, mais caro do que qualquer roupa que eu já havia possuído, e eu o escolhi deliberadamente. Não por ostentação, mas por símbolo. Era a armadura da mulher que eu havia me tornado. Carmen estava me esperando no saguão, sorridente. Pronta para o grande finale? Mais do que nunca. Entramos juntas na sala de audiências. Ricardo já estava lá, mas algo nele tinha mudado. Não era mais o homem confiante que havia jogado os papéis do divórcio sobre a mesa da cozinha. Parecia menor, de alguma forma, mais velho. Como se os últimos 2 meses tivessem cobrado um preço alto. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ele assentiu com a cabeça. Um cumprimento mínimo, desprovido de emoção. Retribuí da mesma forma. O juiz entrou e a sessão começou. Como esperado, foi breve e burocrática. Ele leu os termos do acordo em voz alta, confirmou que ambas as partes estavam de acordo e perguntou se havia alguma questão pendente. Não, Excelência, Carmen respondeu. O advogado de Ricardo, visivelmente diminuído desde a audiência anterior, ecoou a resposta. Não, Excelência. Muito bem. O juiz assinou os documentos com uma caneta pesada. O divórcio está homologado. Ambas as partes são livres para seguir suas vidas. Livres. A palavra ecoou na minha mente enquanto eu saía do fórum pela última vez. Era isso. Estava feito. 21 anos de casamento. 21 anos de amor, de frustração, de silêncio, de crescimento secreto, oficialmente encerrados com uma assinatura. Deveria estar me sentindo de alguma forma específica. Triste, talvez. Ou aliviada, ou vitoriosa. Mas o que eu sentia era algo mais complexo. Uma mistura de todas essas coisas e de nenhuma delas ao mesmo tempo. Uma sensação de espaço, de possibilidade, de um futuro que finalmente era apenas meu. Na saída, Ricardo me alcançou novamente. Desta vez, ele não parecia querer brigar ou entender. Parecia apenas querer fechar um ciclo. Helena, ele disse, e sua voz era suave de um jeito que eu não ouvia há anos. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas você está feliz? A pergunta me pegou de surpresa pela segunda vez. Olhei para ele, realmente olhei, e vi um homem que eu tinha amado um dia. Um homem que tinha falhado comigo de formas imperdoáveis, mas que também, de algum modo distorcido, tinha me forçado a me tornar quem eu era agora. Estou, respondi honestamente. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Ele assentiu, absorvendo a resposta. Você vai se casar com ela? Perguntei. Não por ciúme. Esse sentimento havia morrido há muito tempo, mas por curiosidade genuína. Ricardo balançou a cabeça. Não, isso acabou também. Quando tudo veio à tona, ela percebeu que eu não era o homem que ela pensava. Ou talvez eu tenha percebido que ela só estava interessada no dinheiro. Ele deu um riso amargo. Irônico, não é? Eu deixei você, que me amava de verdade, por alguém que só queria minha conta bancária. Não disse nada. Não havia nada a dizer. Eu errei, Helena, ele continuou, os olhos no chão. Errei de formas que eu nem consigo calcular. E eu sei que pedir desculpas agora não muda nada. Não apaga os anos que eu te fiz sentir pequena. Não compensa as vezes que eu te tratei como se você não valesse nada. Mas eu sinto muito. De verdade. Você merecia melhor. Fiquei em silêncio por um momento, deixando as palavras se assentarem. Desculpas, depois de tudo. Era o que eu havia sonhado ouvir durante anos, e agora que finalmente chegavam, elas pareciam estranhamente vazias. Não porque não fossem sinceras, mas porque eu já não precisava mais delas. Eu aceito suas desculpas, disse finalmente. Não por você, mas por mim.
Carregar mágoa é um peso que não quero mais. Ele ergueu os olhos, surpreso. Eu espero que você encontre paz, Ricardo. Continuei. E que da próxima vez que você amar alguém, você se lembre de olhar para ela. Realmente olhar. Porque o maior erro que você cometeu comigo não foi a traição, foi a cegueira. E com isso, eu me afastei. Caminhei em direção ao meu carro, sentindo o sol quente na pele e o vento suave nos cabelos. Cada passo me levava para mais longe do passado e mais perto do futuro. Um futuro que eu havia construído com minhas próprias mãos, nas horas silenciosas da madrugada, enquanto o mundo dormia. Quando cheguei ao carro, parei por um momento e olhei para trás, para o fórum onde meu casamento havia terminado oficialmente. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu ri. Não de alegria exatamente, nem de alívio, mas de algo mais difícil de nomear. Talvez de reconhecimento, de orgulho. De gratidão por ter sobrevivido, porque eu havia sobrevivido. E mais do que isso, eu havia florescido. A Helena que entrou naquele fórum 2 meses atrás, carregando o peso de 15 anos de invisibilidade, não era a mesma Helena que estava saindo agora. Aquela Helena ainda carregava dúvidas, medos, a sombra do desprezo de um homem que deveria tê-la amado. Esta Helena não carregava mais nada além de si mesma. E descobriu que isso era mais do que suficiente. As semanas seguintes ao divórcio foram de reconstrução. Não apenas da minha vida externa, a casa que agora era só minha, a empresa que finalmente operava à luz do dia, a rotina que eu mesma criava, mas também da minha vida interna. Comecei a fazer terapia. Não porque estava em crise, mas porque percebi que décadas de anulação tinham deixado marcas que eu ainda não havia explorado. A psicóloga, uma mulher de 60 anos, chamada doutoreira Silvana, me ajudou a desenterrar padrões que eu nem sabia que carregava. Você se permitia ter raiva? Ela perguntou durante uma de nossas sessões. Pensei na pergunta. Não sei, acho que eu sempre transformava a raiva em outra coisa, em eficiência, em trabalho, em silêncio. E agora? Você se permite? Sorri. Estou aprendendo. Era verdade, eu estava aprendendo muitas coisas, a dizer não sem culpa, a ocupar espaço sem pedir permissão, a ter opiniões e expressá-las sem medo de desagradar. A olhar no espelho e ver não a esposa de alguém, não a mãe de alguém, mas simplesmente Helena, uma mulher inteira, completa, digna. Minha empresa continuou crescendo. A revelação na audiência havia gerado um interesse inesperado. Algumas das pessoas presentes eram conhecidas no mundo jurídico e a história da empresária secreta se espalhou de formas que eu não esperava. Recebi ligações de revistas de negócios querendo entrevistar a mulher que construiu um império enquanto fingia ser dona de casa. Recusei a maioria, preferindo manter minha privacidade, mas aceitei para uma publicação voltada para mulheres empreendedoras. O que você diria para outras mulheres que estão em situações parecidas? A jornalista perguntou durante a entrevista. Pensei por um momento. Eu diria que a invisibilidade pode ser uma prisão, mas também pode ser uma oficina. Se você não pode construir à luz do dia, construa nas sombras. Se você não pode correr, caminhe. Se você não pode caminhar, rasteje. Mas nunca, nunca pare de se mover em direção a quem você realmente é. A matéria foi publicada no mês seguinte. Recebi centenas de mensagens de mulheres que se identificaram com minha história. Algumas estavam em casamentos opressivos. Outras tinham acabado de sair de relacionamentos abusivos. Outras ainda estavam no início de suas jornadas empreendedoras, buscando inspiração. Li cada mensagem. Respondi o máximo que pude e percebi que minha história, que eu havia guardado como um segredo por tanto tempo, agora servia a um propósito maior. Era uma prova viva de que é possível se reconstruir, não importa quantos anos você passou sendo demolida. Lucas e Beatriz se adaptaram à nova realidade com uma resiliência que me orgulhou.
Meu filho, já formado e começando sua carreira como engenheiro, alugou um apartamento no centro de Campinas, mas vinha me visitar toda semana. Minha filha, que entrou para a faculdade de psicologia no mesmo ano do divórcio, dizia que minha história a havia inspirado a querer entender como as pessoas se reconstroem depois de traumas. Você é minha referência, mãe. Ela disse um dia, durante um almoço de domingo. Quando eu achar que algo é impossível, vou lembrar que você construiu uma empresa inteira escondida do papai. E aí vou perceber que nada é tão impossível assim. Quanto a Ricardo, soube por Lucas que ele havia se mudado para São Paulo, onde conseguiu um novo emprego em uma empresa menor. A reputação dele havia sido afetada quando rumores sobre a audiência começaram a circular. O mundo corporativo era menor do que parecia, e histórias assim viajavam rápido. Não me alegrei com suas dificuldades, mas também não me entristeci. Ele estava colhendo as consequências de suas escolhas, assim como eu estava colhendo as recompensas das minhas. Alguns meses depois, em um jantar com Carmen, que havia se tornado uma amiga de verdade, ela levantou uma taça de vinho em minha direção. A Helena Martins. Ela disse sorrindo. A mulher que me ensinou que os impérios mais impressionantes às vezes são construídos onde ninguém está olhando. Ergui minha taça, sorrindo de volta. A invisibilidade, respondi, que me destruiu e me salvou ao mesmo tempo. Bebemos juntas e naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sentir algo que havia negado a mim mesma por anos. Orgulho. Não orgulho pela empresa, embora ela merecesse. Não orgulho pela vitória no divórcio, embora fosse significativa. Mas orgulho por mim mesma, pela mulher que havia sobrevivido, pela mulher que havia se reconstruído. Pela mulher que, aos 47 anos, estava apenas começando a descobrir quem realmente era. E isso, eu percebi, era a maior vitória de todas. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, 1 ano se passou desde aquela audiência que mudou tudo. Estou sentada no escritório da Martins Assessoria Empresarial, um escritório maior agora, em um prédio comercial no coração de Campinas, olhando pela janela para uma cidade que finalmente parece minha. A empresa cresceu além do que eu imaginava ser possível. Temos 15 funcionários agora, atendemos mais de 100 clientes ativos e nosso faturamento anual superou a marca de R$ 2 milhões. Não é um conglomerado internacional, mas é real. É sólido, é meu. Mais do que isso, é a prova de que eu sempre fui capaz. A prova de que os anos de invisibilidade não foram anos perdidos, mas anos de preparação. A prova de que às vezes é preciso passar muito tempo nas sombras para finalmente estar pronta para a luz. Lucas está noivo. Ele encontrou uma mulher maravilhosa, Carolina, pediatra, com um sorriso que ilumina qualquer ambiente, e eles planejam se casar no ano que vem. Quando ele me contou durante um jantar em família, seus olhos brilhavam de um jeito que me lembrou do menino que ele costumava ser. O menino que eu segurava no colo enquanto tomava a decisão de largar minha carreira. Mãe, eu quero que você saiba uma coisa, ele disse apertando minha mão sobre a mesa. Eu vou ser um marido diferente. Vou ser parceiro da Caro, não dono dela. Vou olhar para ela todos os dias e me lembrar de perguntar quem ela está se tornando. Chorei. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que parecia ter raízes nos ossos. Meu filho havia aprendido com os erros do pai, e talvez, de alguma forma, também com a resiliência da mãe. Beatriz está no 3º ano de psicologia e já fala em fazer mestrado em trauma e recuperação. Quero ajudar mulheres como você, mãe. Ela diz às vezes. Mulheres que foram apagadas e precisam aprender a se desenhar de novo. Minha mãe está bem, ainda em Ribeirão Preto, ainda costurando para vizinhas, mesmo tendo dinheiro suficiente para parar. Preciso me manter ocupada. Ela diz quando eu sugiro que ela descanse. O dia que eu parar de trabalhar é o dia que eu morro. Tenho 82 anos agora, e cada vez que a vejo, agradeço por ter tido essa mulher como exemplo. E eu? Estou aprendendo a viver. Parece estranho dizer isso aos 48 anos, mas é a verdade. Durante décadas, eu existia em função de outras pessoas.
Primeiro meus pais, depois meu marido, depois meus filhos. Sempre havia alguém cujas necessidades vinham antes das minhas. Alguém para quem eu deveria ser forte, útil, disponível. Agora, pela primeira vez, estou aprendendo a ser todas essas coisas para mim mesma. Comecei a viajar, nada grandioso, fins de semana no litoral, semanas em cidades históricas de Minas. Mas cada viagem é uma descoberta. Descoberta de lugares que eu nunca tinha visto. Descoberta de gostos que eu não sabia que tinha. Descoberta de uma mulher que estava ali o tempo todo, esperando pacientemente para emergir. Fiz amigos novos. Mulheres empresárias que enfrentaram desafios parecidos. Homens que me veem como igual, não como algo a ser controlado. Pessoas que se interessam pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu quero. É surpreendente como isso era raro na minha vida antes. E às vezes, nas noites silenciosas, quando a casa está vazia e o único som é o vento nas árvores do jardim, eu ainda me pego pensando naqueles 15 anos. Não com amargura, essa já passou, mas com uma espécie de reverência, porque foram anos difíceis, sim. Anos de apagamento, de sacrifício, de dor silenciosa. Mas também foram os anos em que eu aprendi a ser forte, os anos em que construí, tijolo por tijolo, a fundação sobre a qual minha nova vida se ergue. Ricardo me ensinou, sem querer, a não depender de ninguém. A invisibilidade me ensinou a observar, a planejar, a executar nas sombras. O desprezo me ensinou a encontrar meu próprio valor, independente da validação de outros. E a traição, aquela facada final, me ensinou que mesmo as feridas mais profundas podem se tornar cicatrizes de batalha. Marcas de sobrevivência. Não sei o que o futuro reserva. Talvez eu me apaixone de novo. Não estou buscando, mas também não estou fechada para a possibilidade. Talvez a empresa cresça ainda mais, ou talvez eu decida um dia passá-la para alguém mais jovem e me dedicar a outras coisas. Talvez eu escreva um livro sobre minha história, para que outras mulheres saibam que é possível se reconstruir. O que eu sei, com certeza, é que nunca mais serei invisível. Nunca mais serei a mulher que se esconde nas sombras por medo de brilhar demais. Nunca mais deixarei que alguém defina meu valor ou delimite meu espaço. Eu sou Helena Martins, empresária, mãe, filha, sobrevivente. E estou apenas começando. Há algo que eu preciso que você entenda. Você que está me ouvindo. Esta história não é sobre vingança. Não é sobre um homem mau recebendo o que merece. É sobre algo maior. É sobre uma mulher que estava perdida e se encontrou, que estava muda e aprendeu a falar, que estava presa e construiu sua própria chave. Se você se vê em alguma parte dessa história, se você está em um relacionamento que te diminui, se você sente que perdeu sua identidade, se você acordou hoje sentindo que é invisível, eu quero que saiba uma coisa. Você não é. Você existe. Você importa. Você tem valor que vai muito além do que qualquer pessoa pode reconhecer ou negar. E se você precisar construir nas sombras por um tempo, faça isso. Construa. Um tijolo por dia. Uma habilidade por mês. Um sonho por ano. Construa em silêncio, se for preciso. Construa escondida, se não houver outro jeito. Mas nunca, nunca pare de construir. Porque um dia, talvez mais cedo do que você imagina, a luz vai chegar. E quando ela chegar, você vai estar pronta. Vai estar de pé. Vai estar inteira. E vai descobrir que o mundo não sabia da sua força não porque você não tinha nenhuma, mas porque você estava aguardando para o momento certo. O momento é agora. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like. Se inscreve no canal para não perder nenhum novo relato. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal de Histórias de Esposas. E cada história é uma jornada. Cada personagem carrega lições que podem ser exatamente o que você precisa ouvir. E nos comentários me conta. Que horas são aí onde você está?
De que cidade você está me ouvindo? Qual parte dessa história mais mexeu com você? Eu leio cada comentário, cada um. Porque assim como eu precisei de pessoas que acreditassem em mim quando eu não acreditava em mim mesma, eu quero estar aqui para você. Você não está sozinha, e sua história também merece ser contada. Nos vemos no próximo vídeo.